Muito boa noite, meus irmãos. Muita alegria estar com vocês aqui nessa noite. Obrigado, reverendo Arthur, pelo convite. Eu peço que vocês continuem orando. Eu cheguei alguns minutinhos depois, em função de alguns imprevistos no trânsito. Uma situação um pouquinho chata que aconteceu. E eu peço, irmãos, que continuem orando, porque foi bem chato mesmo. Depois a gente conversa sobre isso, mas hoje eu não vou trazer propriamente um sermão. O reverendo Arthur me falou que hoje nós estamos abrindo uma série sobre os 5 solas da Reforma, não é isso? Em comemoração aí aos 504 anos da Reforma. E eu vou trazer uma palavra sobre o Sola Fide, né, o famoso Sola Fide, uma breve explanação, e trazer um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu tenho compartilhado com meus alunos no Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro, e na área de história da igreja, na área de teologia histórica. Então não vai ser propriamente um sermão em que eu vou abrir um texto e eu vou explicar, e até o final vou ficar naquele texto, mas vou trabalhar de forma mais temática. Mas ainda assim, é claro, nós vamos abrir as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 17. Eu acho que você não precisa nem abrir. Eu tenho a leve impressão que você não precisa abrir. Porque diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse versículo, ele é tomado muitas vezes como uma possível chave de compreensão para a teologia dos reformadores, como uma espécie de ponto de partida para o estudo das reformas religiosas do século XVI. E aqui eu quero fazer umas considerações iniciais. Em primeiro lugar, como historiador, trabalhando com a chamada teologia histórica, eu concordo com aqueles autores que vão dizer o seguinte: reforma protestante não é o melhor termo. O melhor termo seria reformas religiosas. Porque quando a gente fala de reforma protestante, na verdade, houve várias reformas protestantes. A reforma luterana, a reforma zwingliana, a reforma calvinista, da qual nós, da Igreja Presbiteriana, somos herdeiros, a reforma anglicana, a reforma radical, de onde surgiram os anabatistas, os espiritualistas, e aí tem uma série ainda de outros que você pode inserir historicamente falando. E além das reformas protestantes, nós tivemos também a chamada reforma católica, conhecida como contra-reforma. De fato, foi uma reafirmação dos dogmas católicos dentro da instituição? Foi. Mas também houve uma série de movimentos de transformação dentro da própria igreja, coisas boas que aconteceram dentro da Igreja Católica. Em segundo lugar, além desse termo reformas religiosas ser um termo melhor, a gente precisa lembrar que não foi o primeiro movimento de renovação, nem o primeiro movimento de contestação dentro da igreja. Às vezes, a gente é levado a acreditar que foi o seguinte, né? Passou Jesus, passou os apóstolos, aí a igreja se degenerou e nunca ninguém falou nada. Parece que não tem crente, desde o texto bíblico até a reforma protestante, parece que ninguém se converteu, ninguém era sincero, ninguém era crente. E isso também não é verdade, é um preconceito muito ruim, inclusive, até porque nós cremos que a salvação é somente pela fé. Não é isso que a gente acredita? Então não faz sentido a gente desacreditar que o nosso Deus, por misericórdia, por amor e por graça, não tenha salvo pessoas pela fé, mesmo em meio a tantas dificuldades pelas quais a igreja passou. No século X, por exemplo, nós tivemos as reformas cluníacas, num mosteiro em Cluny. No século XI, os cistercienses, numa cidade francesa em Citeaux. Século XIV, e eu acho que o pessoal conhece mais, os chamados pré-reformadores, John Wycliffe na Inglaterra, Jan Hus na Boêmia, que hoje é onde fica lá a República Tcheca, e no século XV, Jerônimo Savonarola, no que hoje é a Itália. Uma terceira observação é que as reformas, elas têm causas políticas, as reformas têm causas econômicas, têm causas sociais e não somente teológicas. Mas hoje eu não vou entrar no mérito de todas essas causas. O nosso foco aqui é falar sobre alguns tópicos doutrinários essenciais. E a chamada reforma protestante, que teve início no século XVI, em 1517, com as famosas 95 teses de Lutero,
na chamada Reforma Luterana, ela nos deixou 5 princípios, 5 bases, 5 pilares teológicos, 5 compreensões doutrinárias fundamentais. O sola fide, somente a fé. Sola Escritura, somente as Escrituras são a revelação especial de Deus e fonte autoritativa para a nossa fé. Solo Christus, somente Jesus é quem salva, não existe outro mediador entre Deus e os homens senão Cristo, o homem. Sola Gratia, somente pela graça, não é pelas obras, não pelos nossos méritos. E soli Deo Glória, somente a Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí eu quero começar a entrar mais especificamente no tema de hoje, que é o sola fide, porque a insatisfação e as críticas à Igreja Católica ali na Idade Média, de fato, elas tiveram seu ponto alto em Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, ele era professor de teologia, ele estava muito insatisfeito com certas condutas da Igreja, em especial uma questão foi fundamental naquele contexto, a questão das indulgências. As indulgências, de uma forma muito geral, não vou entrar em todo o detalhamento da lei canônica aqui, mas as indulgências eram uma espécie de documento que era concedido pela Igreja para aqueles que se apresentassem diante da Igreja em penitência, ou principalmente através de ofertas financeiras, e assim a pessoa que apresentasse essa oferta, ou que apresentasse a sua penitência, ela recebia um documento perdoando ela dos pecados do ontem, do hoje e até dos pecados que viriam. Em alguns casos, pessoas conseguiam documentos de perdão de pecados daqueles que já tinham morrido. E Lutero, à medida que observava as Sagradas Escrituras, enquanto professor de teologia, enquanto dando aula, principalmente de exegese das epístolas aos Gálatas e da epístola aos Romanos, na Universidade de Wittenberg, onde ele dava aula. À medida que ele foi tendo contato com as Escrituras, ele olhava para a Bíblia, olhava para a prática da Igreja, olhava para a Bíblia, olhava para a prática da Igreja, e começou a perceber que tinha uma discrepância muito grande. As indulgências foram, talvez, a gota d'água naquele contexto. E um fato muito inusitado, um fato muito esquisito, foi o que desencadeou o protesto de Lutero. O que acontece? Desde o século XIV, no Sacro Império Romano-Germânico, né, a gente costuma dizer que a reforma começou na Alemanha, né, mas naquela época, a Alemanha que a gente conhece hoje não existia. Era uma série de principados, ducados, uma série de feudos em que tinha príncipes, condes, marqueses, duqueses, uma série de nobres que governavam esses territórios. Era o chamado Sacro Império Romano-Germânico e havia um imperador. E esse imperador era eleito. E os eleitores, o colégio eleitoral, era composto de 4 príncipes e 3 arcebispos. No ano de 1517, quando houve a eleição de um novo imperador do Sacro Império Romano-Germânico, onde estava o território em que Lutero ele dava aula, um dos 3 arcebispados que faziam parte do colégio eleitoral estava vago. Ou seja, tinha uma vaga para um dos eleitores, um daqueles que iam eleger o imperador. O que foi que aconteceu? Uma das famílias nobres, que já participava do colégio eleitoral, a família Hohenzollern. É alemão, eu não sei falar não, tá? Não fica chateado não. Essa família, ela resolveu conseguir mais um voto. E aí ela indicou para si, arcebispo, um rapazinho da família dele, chamado Alberto. Qual o problema do Alberto? O Alberto tinha 2 problemas. Primeiro, ele era muito jovem. Pelas leis da igreja, ele não podia ser arcebispo. Segundo, além dele não poder ser arcebispo, tinha um outro problema. Ele era leigo, ou seja, ele não era nem ordenado diácono, nem ordenado presbítero, sacerdote. Não era nada. Ele era uma pessoa como eu e você que não tinha ordenação. Bom, não, a gente tem, né? É verdade. A gente é ordenado, é verdade. Olha só. Brincadeira. Brincadeira até porque, diferente do que acontece na eclesiologia católica, a nossa ordenação é apenas a distinção de ofício. A gente não é sacerdote. Vocês sabem disso, né? Então, só um parênteses. Sumo sacerdote é Jesus, sacerdócio universal dos crentes. Todos somos sacerdotes e temos acesso direto a Deus por Jesus. É um dos princípios da reforma. Não esqueçam isso, tá? Nós fomos ordenados para o ministério da palavra, para ensinar a igreja, e nada mais. E aí, irmãos, o Alberto, né, ele foi indicado e tinha que resolver esses problemas. O primeiro problema foi resolvido rapidinho.
Rapidinho. A igreja pegou, ordenou ele. Foi ordenado ao sacerdócio. Agora, quanto ao problema da idade, ele precisava de uma autorização especial do Papa. E essa autorização, ela foi conseguida de uma forma que foi vantajosa para todo mundo. Como? A família, ela comprou a autorização do Papa Leão X, e para conseguir os recursos para comprar essa autorização, eles pegaram um empréstimo junto aos banqueiros Fugger, da cidade de Augsburgo. E aí, quando eles pagaram por essa autorização, o Papa deu uma autorização a esse arcebispo, ao Alberto, para fazer o seguinte: olha, você tem autorização para vender indulgência aí no seu território, na sua região. Com o dinheiro das indulgências, né, vendendo literalmente o perdão, ele ia, né, conseguir recuperar o dinheiro do empréstimo. Primeira coisa, ele ia pagar aos banqueiros, né, e você sabe, banco sempre empresta dinheiro com juros, e não somente isso. Ele ia mandar parte dessa arrecadação para poder fazer parte dos recursos arrecadados para as obras na Catedral de São Pedro, em Roma. E assim foi feito. Então, assim que o Alberto assumiu o cargo de arcebispo, ele encarregou um homem, um monge dominicano chamado João Tetzel, e esse ilustre personagem histórico, ele ia de cidade em cidade, vendendo as indulgências. Inclusive, é uma frase que ficou marcada na história, né, em que parte do seu sermão ele dizia que assim que a moeda caía no cofre, assim que o tilintar, você ouvia o tilintar, a alma saía do purgatório. É meio chato isso. E Lutero, ao ter conhecimento do que estava acontecendo, ele então publica as suas 95 teses, e boa parte, né, desse documento fala a respeito das indulgências. E é uma resposta a uma possível ideia, e eu quero abrir um parênteses aqui, porque a gente olha para aquela época, às vezes, com um preconceito muito grande, mas lembre-se que é um contexto histórico específico. A gente precisa ter muito carinho, cuidado e perceber que as pessoas, de fato, eram manipuladas, e o medo do demônio, do inferno e tantas outras coisas, naquele contexto histórico, era tão desesperador que as pessoas que, muitas vezes, não sabiam ler, não tinham acesso às escrituras, elas eram facilmente manipuladas e, na sua sinceridade, na sua fé, olha que coisa, né? Na sua fé, elas eram levadas a fazer essas coisas que hoje nós entendemos de forma clara que não fazem sentido algum. Então, Lutero, parte das 95 teses são justamente para dizer o seguinte: a salvação é pela fé. O justo vai viver pela fé. Meu querido, você não precisa pagar absolutamente nada por documento nenhum. Não existe nenhuma autoridade eclesiástica que pode te perdoar, né? Na liturgia mais tradicional, a gente tem um momento, né, a gente aprende na disciplina de liturgia, um momento chamado de declaração do perdão, que não é nada mais do que você ler um texto bíblico que nos lembra que em Cristo nós somos declarados perdoados. Mas não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o oficiante do culto que declara esse perdão por si mesmo. E Lutero, então, ele fala a respeito da justificação pela fé. Mas o que é fé? Em alguns momentos, em algumas conversas, a gente tem algumas pessoas que dizem o seguinte: a fé não se discute. Tem pessoas que, no afã de conseguirem um dinheiro, nesses tempos tão difíceis que a gente tem vivido, elas vão lá na loteria e fazem uma fezinha, né? Existem pessoas que agem de má fé. Afinal de contas, o que é fé? Quando a gente olha para a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, não tem um substantivo propriamente de fé, mas nós temos verbos que indicam a ideia de fé. Verbos que nos dão a ideia de amamentar, cuidar, nutrir, para estar firme, para estar estabelecido, constante. Alguém que é alimentado, nutrido, fica firme, né? A ideia de um descanso confiante numa pessoa ou num testemunho, uma entrega confiante.
a ideia de fixar a esperança quanto ao presente e quanto ao futuro, a ideia de se esconder, de fugir em busca de refúgio. Já no Novo Testamento a gente tem um substantivo, né, na língua grega pistis, que é traduzido para a gente como fé, que é empregado em diversos sentidos, mas principalmente como uma convicção baseada na confiança numa pessoa, num testemunho, e especialmente quando relacionado a Deus, a confiança geral em Deus e em Cristo gerando, em primeiro lugar, uma aceitação do testemunho de Cristo Jesus com base nessa confiança, e em segundo lugar, uma submissão a Cristo e assim confiando nele para a salvação da alma. No Novo Testamento, em especial, nós temos algumas expressões figuradas para descrever a atividade de fé. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14, versículo 15, Jesus vai falar que era importante que se olhasse para aquele que seria levantado. E aí eu acho que você conhece o João 3, é aquela conversa que ele tem com Nicodemos, aquele mestre da lei, em que Nicodemos pergunta, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz, você tem que nascer de novo. E Nicodemos não entendeu nada, achando que tinha que voltar para a barriga da mãe, para o ventre da mãe. E aí, naquele texto, Jesus ele vai seguindo, ele diz o seguinte, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que a gente olhe para aquele que vai ser levantado, porque o Filho do Homem vai ser levantado. E aí a gente tem essa referência, né, e a gente precisa voltar ao Novo Testamento, está em Números capítulo 21, o povo no deserto murmurou, duvidou de Deus, ficou reclamando, estamos no deserto, para que você trouxe aqui? Para a gente passar fome, passar sede. E algo muito inusitado aconteceu. O nosso Deus permitiu que serpentes abrasadoras surgissem e picassem as pessoas, e as pessoas estavam começando a morrer, como castigo pela sua murmuração. E aí, o povo vai, Moisés intercede pela gente, Moisés intercede, e Números capítulo 21 vai nos contar que Deus orienta Moisés, olha, você vai pegar, você vai fazer uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente, quando for picado, vai sarar, não vai acontecer nada com ela. Isso é um ato de fé, acreditar na palavra que está sendo dada. E aí Jesus toma aquela serpente, de Números 21, e diz, é um tipo do Filho do Homem. O Antigo Testamento está indicando para aquilo que vai acontecer. Todo aquele que olhar para o que for levantado na cruz do Calvário, esse não vai ser ferido de morte mais. A morte eterna não vai alcançar mais essa pessoa. Então, nós temos um ato de percepção, envolve o intelecto, certo? Porque uma mensagem está sendo passada, uma pregação está sendo anunciada, e a pessoa compreende, tem uma ficção deliberada no objeto. Então, a pessoa, ela, por vontade, isso envolve a volição, a vontade, não é só o intelecto. Por vontade, ela olha, ela se dirige ao objeto e tem a emoção, porque há uma satisfação que é testificada pela concentração. Então, olhar para Jesus é um ato de fé. Olhar para Jesus é uma concretização, uma expressão, né, mais concreta, ainda que figurada, mas dá uma ideia de concretude para a gente, né, para se compreender o que é fé. O Novo Testamento também vai nos indicar a fé com outras imagens. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqueles que têm fome e sede, no sentido de acreditar que virá a justiça. Essas pessoas que creem na justiça de Deus, elas vão ser saciadas. Né? João capítulo 6, do verso 50 ao verso 58, quando Jesus fala a respeito de comer e beber do seu corpo, do seu sangue, nós temos aqui a convicção de que alimentos e bebidas são necessários. Nós precisamos comer e beber. E há uma expectativa de que essa necessidade ela vai ser suprida. Essa expectativa de que essa necessidade vai ser suprida é chamada de fé. João capítulo 5, verso 40, Evangelho de João, capítulo 5, verso 40, e o capítulo 7, verso 37, vai falar das pessoas vindo até Cristo e recebendo Cristo. O convite para vir a Cristo e receber a Cristo. A ideia de vir a Cristo e receber Cristo como Salvador, ou seja, olhar para além de si mesmo, reconhecer os méritos de Jesus e recorrer a Jesus,
E isso é fé. Quando a gente olha para a história, e eu vou recorrer ao nosso reformador mais destacado, né? Afinal de contas, somos presbiterianos, calvinistas, citar Calvino é normal, né? Faz parte. Então, como é que João Calvino, o reformador do século XVI, um reformador de segunda geração, né? Quando Lutero começou a reforma em 1517, Calvino tinha 8 anos de idade só, mas esse reformador de segunda geração, um homem brilhante e muito piedoso, um cara crente. Às vezes a gente tem uma ideia dos reformadores como gente muito intelectual, gente de gabinete, né? Aquela gente que só fica estudando o dia inteiro e não vive a fé. Muito pelo contrário, Calvino é um cara crente, piedoso, gente que teve altas experiências com Deus, né? Pra você ter uma ideia, uma das experiências dele com Deus foi o conforto e a consolação que ele teve quando perdeu um filho. Tem gente que não conhece essa parte da história de João Calvino, mas ele já casou numa idade mais avançada, ele e sua esposa, ela já era viúva, né? Eles tiveram uma criança, mas a criança veio a óbito. E Deus foi extremamente amoroso e cuidadoso dele, e ele testifica isso nas suas cartas. Mas João Calvino, falando de fé, ele definiria a fé da seguinte forma: fé é um firme e seguro conhecimento do favor de Deus para conosco, fundado na verdade de uma promessa gratuita em Cristo e revelada às nossas mentes e selada em nossos corações pelo Espírito Santo. Fé, obra de Deus na nossa vida. O Catecismo de Heidelberg, a gente agora há pouco, durante o culto, juntos, né, recitamos o credo dos apóstolos, e além do credo mais antigo, na época da Reforma Protestante, vários catecismos, né, vários instrumentos de ensino para a igreja foram produzidos. Um deles foi o Catecismo de Heidelberg, um catecismo reformado. E tem uma perguntinha lá no catecismo que pergunta o seguinte: o que é a fé verdadeira? Olha a resposta do catecismo. A fé verdadeira não é somente um seguro conhecimento pelo qual eu tomo como verdade tudo que Deus nos revelou em sua palavra. É também, mas não é só isso. Mas também uma firme confiança que o Espírito Santo produz no meu coração pelo Evangelho, em que não somente a outros, mas a mim também, a remissão dos pecados, a justiça e a salvação são dados gratuitamente por Deus, simplesmente pela graça, unicamente em atenção aos méritos de Cristo Jesus. É bacana a gente pensar sobre fé teologicamente, historicamente, tomando aí esses autores. Mas é claro que todas essas observações, elas têm um fundamento bíblico. E eu quero voltar com você à definição bíblica de fé. Você conhece? Hebreus capítulo 11, verso 1 ao verso 3. Você vai lembrar que diz lá o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aqui eu quero fazer uma breve aplicação reflexiva em torno da definição bíblica de fé. Primeiro, fé é convicção de eventos futuros. Você não viu. Você não sabe, porque a Bíblia é cheia de referências que vão dizer que a gente pode fazer plano, que a gente pode projetar, que a gente pode dizer que vai acontecer, mas a resposta vem do Senhor. A gente acha que vai ser de um jeito e as coisas acontecem de outro, completamente diferente. Nós não conhecemos o futuro. Intelectualmente, não. Mas pela fé, nós temos convicção de eventos futuros. Ainda, por exemplo, que eu e você não tenhamos exatamente condição de como vai acontecer, determinar como vai ser, mas fé é convicção de eventos futuros. Nós temos convicção de que filhos afastados voltarão ao redil do Senhor. Nós temos convicção de que aqueles a quem tanto amamos pela pregação do Evangelho vão se converter. Nós cremos, sim, que a igreja ela vai ter um crescimento espiritual e numérico, porque pessoas vão se agregar a ela. Nós cremos na cura de enfermidades. E a principal cura é a enfermidade da alma. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. E mais, nós cremos que vai ter um dia em que Ele vai voltar.
Fé é certeza de convicções, é a certeza, é a convicção de eventos futuros. Agora, a fé também é certeza de eventos passados. Está no texto. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi, não será, foi o universo formado pela palavra de Deus. Crer que Deus é criador de todas as coisas, que Deus é um Deus que agiu no passado, é fé. Então, quando você olha para as Escrituras Sagradas, que tem mais de 2000 anos para trás de produção, né? Deus se revelou de forma progressiva e as pessoas foram registrando. E hoje eu e você tomarmos a Sagrada Escritura e lermos e crermos em tudo que Deus fez, é fé. Fé é certeza, é convicção de fatos passados. Quando damos o nosso testemunho a respeito das coisas que Deus já fez nas nossas vidas, é fé. Crer no que Deus já realizou. E fé é certeza, é convicção demonstrada em ações no presente. E é muito interessante isso, porque perceba que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Tá, pastor, está lá no passado. Mas eu quero que você volte ao passado junto comigo. Aquelas pessoas, enquanto caminhavam, elas tiveram fé. E como é que elas tiveram fé? Agindo. Você lembra de Abrão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. O que Abrão fez? Pegou, saiu e foi. E aí eu podia citar vários outros exemplos bíblicos aqui, de gente que ouviu a voz de Deus e fez, realizou, pôs em prática. Porque fé é certeza, é convicção demonstrada em ações no presente. Os antigos obtiveram bom testemunho pela fé. Hoje, eu e você, quando temos fé, nós agimos em obediência à palavra do Senhor. A ideia de fé na Bíblia, e eu parti aqui desse texto de Hebreus capítulo 11, do verso 1 a 3, mas a ideia de fé na Bíblia é muito ampla, e ela tem uma aplicação muito bacana em cada parte das Sagradas Escrituras. Por exemplo, no Antigo Testamento, no período patriarcal de Abraão, Isaac, Jacó, a fé era ter fé nas promessas. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Não tinha acontecido ainda, havia uma promessa. Então, aqueles irmãos creram nas promessas. E a confiança deles levava eles a agir. Agora, no período da lei, depois que o povo de Israel é liberto do Egito, vai peregrinar no deserto, e Moisés, por obra do nosso Deus, ele nos revela a lei, Deus se revela a nós por meio de Moisés, e recebemos não somente os 10 mandamentos, mas uma série de ordenanças que estão lá no Pentateuco, né, no livro do Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. A lei, ela não substitui as promessas, é uma coisa que a gente precisa, né, ter em mente. A lei, ela não substitui as promessas. A fé, ela não é suplantada pelas obras. No entanto, a lei que é concedida ao homem, ela aprofunda o sentimento do pecado. Porque não existe como transgredir, porque pecado é transgressão da lei, não é essa a definição bíblica? Não tem como transgredir aquilo que não é legislado. Não é verdade? Eu não sou advogado não, gente, mas não tem lei. Não tem nada dizendo que eu tenho que fazer. Como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? Então, eu recebo uma multa por estacionar num local que é proibido, porque tem uma lei que diz que onde está a placa lá de né? E aquele tracinho no meio do eu não posso estacionar ali. Se tiver os dois, então eu não posso nem parar. Se eu faço isso, eu sou multado. Por que eu sou multado? Porque a lei diz que eu tenho que ser multado. Eu transgredi, eu pago. Quando Deus se revela ao homem e dá uma série de normas, de orientações, que a gente chama de lei, ele está mostrando o seguinte: olha só, vocês falham, vocês erram. Sabe o que acontece? Vocês têm que se voltar a mim, porque vocês precisam de mim. Somente a graça de Deus pode gerar salvação. Porque, gente, vocês transgridem o tempo todo. Tem gente que transgride mais, tem gente que transgride menos, tem gente que transgride umas coisas assim mais gritantes, né, mais sérias. Mas todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Assim, o justo só pode viver pela fé. E é interessante que, eu sei que você sabe que esse texto de Romanos capítulo 1, verso 17, na verdade não é Romanos 1, verso 17, na verdade é Abacuque.
Paulo está citando uma verdade do Antigo Testamento. O justo viverá pela fé. No Novo Testamento, nos Evangelhos, a exigência da fé em Jesus como Salvador é a expressão do que é a fé. Jesus, ele se oferece como um objeto de fé. Em Atos, nós lemos que pela pregação, pessoas são levadas à obediência da fé em Cristo. Existe um princípio normativo para aquela nova comunidade. Como é que você adentra a comunidade de fé, a comunidade de crentes? Pela fé. Tanto é que quando eu e você somos recebidos à comunhão da igreja, nós somos recebidos por batismo e profissão de fé. O apóstolo Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. O apóstolo Paulo, ele fala sobre fé para combater o legalismo, aquelas pessoas que achavam que pelas suas obras elas iam conseguir alguma coisa. O autor de Hebreus vai dizer que fé tem a ver com paciência em meio à tribulação. Fé tem a ver com perseverança. Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, nós precisamos seguir em frente com fé. As epístolas de Pedro vão mostrar que a fé é o antídoto contra o desânimo. E também a fé é a nossa salvaguarda contra os erros doutrinários. E o apóstolo João, nas suas epístolas, vai dizer que a fé é o combate à heresia daqueles que não tinham compreendido que Cristo Jesus, de fato, tinha vindo em carne. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, ele se encarnou, se fez um ser humano como eu e você, porque ele nos veio substituir, ele veio nos substituir, por isso que ele se tornou humano. Assim, irmãos, as verdades bíblicas, de uma forma geral, à luz do Antigo e do Novo Testamento, naquilo que nós chamamos de sistematização doutrinária, né? No seminário a gente aprende teologia sistemática, olha que nome bonito. Não é nada mais do que organizar as doutrinas. Quais são as verdades sobre a fé bíblica que nós aprendemos à luz do Antigo e do Novo Testamento? Primeiro, fé é uma confiança individual que nos insere na comunidade de fé. Eu não posso ter fé no seu lugar. Ainda que você possa ser abençoado pela minha fé, e isso acontece recorrentemente, o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, que a esposa crente, ela abençoa o marido não crente, assim como o marido crente abençoa a esposa não crente. É verdade. Os pais, com a sua fé, abençoam os filhos. Não é o que a gente lê lá no livro de Jó? É verdade. Mas a confiança em Cristo Jesus, ela é individual. Ninguém é salvo por procuração. Você individualmente precisa ter essa experiência com Deus. Fé é uma confiança pessoal, que envolve a esfera intelectual. A gente precisa reconhecer de forma real e positiva o Evangelho. Envolve compreensão, envolve as nossas faculdades mentais, a gente está entendendo. Agora, envolve a emoção, porque à luz das Escrituras, nós somos, como diz até um cântico que nós cantamos, nós somos gentilmente atraídos pela verdade da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Um dos pontos mais lindos da nossa doutrina da salvação, ela se chama de graça irresistível. Gente, a salvação é uma coisa muito linda, porque, segundo Efésios, capítulo 2, verso 8, nós somos salvos mediante a fé. Não é isso que está escrito lá? E diz que isso é completamente gracioso, não por obras, para que ninguém se glorie, mas a fé é o quê? É um dom de Deus. Para pensar. A gente estava morto no delito, pecado, não tinha condição de salvar. Jesus vem, se encarna e se faz homem para morrer no nosso lugar. Ok? Pagou o preço. Como se não fosse suficiente. E não era mesmo. Ele vai além. E ele coloca a fé no nosso coração para a gente acreditar nisso. Gente, é muito lindo. Nós estávamos mortos, ele nos regenera, nos traz de volta à vida. É o que está lá em Ezequiel, capítulo 36, e na conversa de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3. Nós somos trazidos de volta à vida. Quando somos ressuscitados espiritualmente, a mensagem do Evangelho é apresentada para nós, nós ouvimos e não tem como resistir. Não tem como resistir. Nós somos atraídos inevitavelmente a crer.
Você consegue perceber a graça em tudo isso, o amor, o cuidado, o plano de Deus sendo aplicado na sua vida? Não tem como perder a salvação, porque nós recebemos, nós ganhamos, e isso tudo foi comprado, foi as ações feitas pelo nosso Deus. Isso é bom demais. Envolve a esfera intelectual, emocional e volitiva. E aí vai um outro lado muito bacana. Porque nós somos atraídos irresistivelmente. Isso não tira a nossa vontade. Charles Spurgeon, um pregador do século XIX, um pregador calvinista, ele tinha uma frase interessante: ninguém vai ao céu puxado pelas orelhas. Você vai porque você quer. Pastor, mas não foi ele que me escolheu? Foi. E ele colocou a fé no seu coração. E ele te atraiu irresistivelmente. Quando você é atraído, você vem por vontade. Uma vontade que ela vem de uma atração irresistível. Ninguém vai ao céu puxado pelas orelhas. Tem a esfera volitiva. E claro, a fé é uma confiança relacional. Ter fé é se envolver com Deus. É crer de forma, e encerrando essa nossa breve reflexão, eu não teria como me aprofundar em cada um desses pontos, né? E exigir uma aula para cada um dos pontos, mas a fé, ela nos leva em primeiro lugar a adorar. Adorar é uma atitude de reconhecimento. Nas línguas originais bíblicas envolve o prostrar-se. Levantar as mãos é algo que a gente costuma fazer normalmente quando a gente está de pé, mas dentro da lógica bíblica, o erguer das nossas mãos, na verdade, tem a ver com o ajoelhar-se e erguer as mãos para os altos em completa rendição. Nós adoramos a esse Deus que nos salvou, e isso porque temos fé. A fé nos leva à perseverança, e perseverança é continuar a seguir a nossa jornada, apesar dos espinhos do caminho, apesar dos obstáculos, apesar das lutas, apesar das tentações. Nós podemos e devemos perseverar, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel, e ele vai nos levar exatamente onde ele quer que nós estejamos. Não tem como ninguém impedir isso. E também a fé nos leva ao testemunho, porque se você crê de fato que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, não tem como você não compartilhar isso com as pessoas que você tanto ama. Se você ama a sua família, eu sei que você deseja que ela tenha o que há de melhor nesse mundo, e o que há de melhor nesse mundo é Jesus, o Salvador. Se você ama os seus filhos, se você ama os seus pais, se você ama os seus amigos, você quer que eles conheçam aquele que um dia você conheceu, e que te acolheu, te recebeu, te amou e te ama, e vai te amar eternamente. Somente a fé, tão somente pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, que em nós habita, eu quero te agradecer pela fé que nos tem sustentado. A fé dos antigos, a fé dos nossos pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas a fé de Sérgio e Leide também, os meus pais, a fé dos pais de tantos aqui, a fé dos nossos pastores do passado, a fé dos reformadores, a fé que é dom do Senhor. Obrigado, muito obrigado. Que essa comunidade de fé, a Igreja Presbiteriana do Barreto, seja renovada no seu crer, no seu caminhar, no seu testemunho, e que em nome e por amor de Jesus o Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós sejamos levados a experimentar as bênçãos provenientes da fé, porque sabemos que aquele que crê, obras ainda maiores farão. Que assim seja na vida desta igreja, na nossa vida individualmente, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.